Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas sua realidade simplesmente não muda? Parece que existe um bloqueio invisível entre você e aquilo que deseja. Você tenta afirmações, visualizações, reza, faz de tudo, mas os resultados não aparecem. A verdade que ninguém te conta é que o problema não está no que você quer, e sim no que você sente. Neville Goddard sempre disse: não basta pensar no seu desejo, é preciso sentir que ele já é seu. E aqui está o segredo mais poderoso que poucas pessoas entendem. O sentimento é a única chave para a manifestação. Não importa o quanto você sonhe com algo. Se internamente ainda se sente distante disso, sua realidade continuará a mesma. O que eu vou te ensinar hoje é algo que pode mudar completamente a forma como você encara a lei da assunção. Você vai descobrir como usar o poder do sentimento para transformar qualquer área da sua vida, seja dinheiro, amor, saúde ou sucesso. Isso pode parecer contraintuitivo, mas a manifestação não responde ao seu desejo, e sim à sua identidade. Se você quer riqueza, mas se sente pobre, continuará preso à escassez. Se deseja amor, mas se sente rejeitado, atrairá experiências que reforçam essa rejeição. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você acredita ser verdade sobre si mesmo. E quando você entende como mudar esse estado interno, tudo ao seu redor começa a mudar também. Agora, se você está esperando uma fórmula mágica ou um truque rápido, este não é o vídeo para você. O que vou compartilhar aqui exige prática, exige comprometimento. Mas se você aplicar isso da forma certa, pode mudar sua vida mais rápido do que imagina. Então, preste muita atenção, porque essa pode ser a última peça do quebra-cabeça que faltava para você finalmente manifestar aquilo que tanto deseja. O sentimento é a chave para a manifestação. Se existe um segredo para criar a realidade, ele mora no sentimento. Neville Goddard ensina que não basta desejar algo, é preciso sentir que aquilo já é seu. A lei da assunção não responde a palavras soltas, mas a emoção genuína. Pense em alguém que deseja riqueza, mas se sente pobre todos os dias. Essa pessoa só reforça a falta. Por outro lado, quem sente e vive internamente como próspero, sem dúvidas ou hesitação, começa a ver mudanças no mundo externo. O jogo é interno, sempre foi. Mas como sentir algo que ainda não aconteceu? Simples. Imagine. Feche os olhos e veja, com riqueza de detalhes, aquilo que deseja. Quer um carro novo? Veja-se dirigindo, sentindo o volante, ouvindo o motor. Sinta a emoção da conquista. O cérebro não diferencia real do imaginado, e é aí que mora o poder. A manifestação acontece quando o sentimento é dominante, não quando a mente só espera que algo aconteça. A fé, nesse caso, não é um desejo vago, mas uma certeza inabalável. Muitas pessoas caem na armadilha de buscar provas externas antes de acreditar, mas a realidade funciona ao contrário. Primeiro, você assume a sensação, depois o mundo responde. Já percebeu como alguém apaixonado parece brilhar? Ou como quem se sente derrotado atrai mais dificuldades? Isso não é coincidência, é a consciência moldando o mundo físico. A lei da suposição age exatamente assim. Você sente primeiro e o universo obedece. A resistência surge quando a mente insiste no "mas e se não acontecer?" Esse tipo de pensamento sabota qualquer processo. O ideal é eliminar essa dúvida. Como? Praticando. Experimente por alguns dias, acordar e agir como se já tivesse aquilo que deseja. Observe sua postura, sua respiração, seu jeito de falar. Ajuste tudo para estar em sintonia com a realidade que quer criar. O resultado pode te surpreender mais rápido do que imagina. E a melhor hora para fortalecer esse sentimento? Antes de dormir. O estado sonolento é uma ponte direta para o subconsciente, e é ali que o verdadeiro trabalho acontece. Neville Goddard sempre reforçou isso.
Adormeça, sentindo que já tem aquilo que quer. Não fique esperando sinais. Apenas sinta e deixe a manifestação se encarregar do resto. Liberte-se da necessidade de provas externas. A grande armadilha que mantém muita gente estagnada é esperar que o mundo externo prove que algo é possível antes de acreditar. Mas a verdade é que a manifestação funciona de trás para frente. Primeiro você acredita, depois vê. Neville Goddard foi claro. A realidade reflete sua consciência e não o contrário. Quem fica esperando um sinal para confiar apenas reforça a ausência daquilo que deseja. O mundo é um espelho e só reflete o que você sente ser verdade. Isso explica por que algumas pessoas parecem ter sorte infinita, enquanto outras vivem no ciclo da frustração. O sortudo não precisa de provas para acreditar, ele apenas sabe que as coisas sempre dão certo para ele. Já o frustrado espera que algo mude para só então acreditar. Mas a consciência não funciona assim. A lei da assunção exige convicção. Você não pergunta se o sol vai nascer amanhã, certo? Pois é assim que deveria sentir sobre sua manifestação. Um exemplo prático. Imagine duas pessoas que querem um relacionamento amoroso. A primeira acredita que já é amada e vive com essa certeza. Ela se cuida, se valoriza, sorri ao imaginar momentos felizes. A segunda dúvida, sente-se sozinha, pensa que ninguém a quer. Quem você acha que vai atrair amor? Não há mágica, só um alinhamento entre sentimento e realidade. Você se torna aquilo que acredita ser. E quando a realidade ainda não mostra mudanças? Simples. Ignore. Não se trata de fingir, mas de não dar poder ao que não condiz com seu desejo. Se você pediu um café em um restaurante, você não fica duvidando se ele vai chegar. O universo funciona do mesmo jeito. Você coloca o pedido, o sentimento e permite que ele se manifeste. O erro é ficar checando o tempo todo e duvidando do processo. Isso só atrasa tudo. A paciência é a verdadeira prova de fé. Quem realmente acredita não precisa ver para saber, e essa é a chave para libertar-se da necessidade de provas externas. Quando você dominar essa sensação, perceberá que sua imaginação é a única coisa que realmente molda sua vida. A imaginação molda a realidade. Tudo o que existe na sua vida hoje foi criado primeiro na sua mente, consciente ou inconscientemente. Seu emprego, suas amizades, sua conta bancária, tudo reflete suas suposições passadas. Neville Goddard ensina que a imaginação não é apenas um devaneio, mas a ferramenta mais poderosa que você possui. Quem entende isso passa a moldar a própria realidade de forma intencional, em vez de apenas reagir ao que acontece. Seu mundo externo é apenas um reflexo do que você acredita ser verdade. Se duvida, olhe ao redor. Sua casa, seu trabalho, seu estilo de vida, tudo isso passou primeiro pelo filtro da sua imaginação. A questão é, você tem usado sua imaginação a seu favor ou contra si mesmo? Quem vive esperando problemas, imaginando dificuldades e reforçando crenças limitantes, inevitavelmente as manifesta. Já quem visualiza a abundância, felicidade e realizações, começa a ver o mundo conspirando a seu favor. O que você sente como verdadeiro se torna real. Um exemplo. Imagine duas pessoas com o mesmo talento tentando abrir um negócio. A primeira se vê como um sucesso. Imagina clientes satisfeitos, sente o gosto da vitória. A segunda dúvida, teme o fracasso, imagina dívidas e problemas. Quem você acha que terá mais chances de prosperar? O universo não premia o mais capacitado, mas aquele que tem a consciência alinhada com o sucesso. Você não atrai o que quer, você atrai o que acredita que já é seu. A imaginação funciona como um ensaio geral para a vida. Se você quer mudar de realidade, comece mudando o que vê internamente. Visualize-se no cenário desejado, sinta a emoção como se já estivesse lá. Se for riqueza, imagine-se comprando sem olhar preços, viajando para onde quiser.
Se for saúde, sinta a vitalidade correndo pelo seu corpo. Quanto mais intensa a sensação, mais rápido o reflexo no mundo físico. E o mais incrível, você não precisa de nada além de sua própria mente para começar. Sem dinheiro, sem contatos, sem sorte, só sua consciência. Essa é a verdadeira revolução que Neville Goddard trouxe ao mundo. Mas para que funcione, é preciso quebrar um padrão muito comum. Quebre o ciclo das crenças limitantes. A maior armadilha que impede as pessoas de manifestarem seus desejos é tentar mudar a realidade enquanto ainda se sentem presas à escassez, ao medo e à dúvida. Neville Goddard ensina que a lei da assunção não responde ao que você quer, mas ao que você sente ser verdade. Se você deseja riqueza, mas internamente se vê como alguém quebrado, o que acha que o universo refletirá? Exatamente isso. O sentimento de falta só reforça mais falta. É como tentar encher um copo furado. De nada adianta repetir afirmações positivas, visualizar ou praticar gratidão, se no fundo você ainda se vê como alguém que não tem. O erro da maioria é tentar manifestar a partir de um estado de desespero. Mas manifestação não é mendigar, é assumir. Você não pede para ser rico, saudável ou amado. Você se torna alguém que já é. Quando isso acontece, a realidade externa se ajusta. Quer quebrar esse ciclo? Comece identificando suas crenças limitantes. Observe como você fala sobre dinheiro, amor, sucesso. Diz coisas como: é difícil ganhar dinheiro, amor verdadeiro não existe, é impossível ficar rico sem sorte. Tudo isso são suposições que você aceitou como verdades e que, por isso, continuam moldando sua vida. O primeiro passo é questionar essas crenças. Quem disse que precisa ser assim? Por que não pode ser diferente para você? Um exercício simples, mas poderoso, é inverter a lógica. Se você sempre disse, não consigo guardar dinheiro, experimente afirmar internamente, dinheiro vem para mim com facilidade. Se sempre acreditou que relacionamentos são difíceis, assuma que são leves e prazerosos. No começo pode parecer estranho, mas lembre-se, sua realidade atual é apenas o reflexo do que você acreditou por anos. Mude a suposição e o mundo começará a se moldar de acordo. E o melhor momento para implantar novas crenças é antes de dormir. O estado sonolento é quando a mente consciente relaxa e o subconsciente absorve tudo sem resistência. Se você adormece sentindo falta, acordará com mais falta. Mas se aprender a dormir já assumindo sua nova identidade, descobrirá um segredo que transforma vidas. O poder do estado antes do sono. Poucas pessoas sabem, mas o momento mais poderoso para reprogramar a mente e manifestar desejos é aquele instante em que estamos prestes a dormir. Neville Goddard ensina que nesse estado de transição entre a vigília e o sono, o subconsciente está mais receptivo, absorvendo tudo sem questionar. Se você adormece preocupado com problemas, acordará no dia seguinte reforçando esses mesmos problemas. Mas se adormece sentindo que já conquistou o que deseja, o subconsciente começa a moldar sua realidade para refletir isso. Pense em como a maioria das pessoas dorme, relembrando dificuldades, revivendo discussões, temendo o dia seguinte. Isso é como plantar sementes de medo todas as noites e esperar colher abundância pela manhã. A mente não julga, apenas aceita e reproduz o que você a alimenta. Por isso, a prática mais transformadora que alguém pode adotar é substituir essas preocupações por sentimentos de gratidão e realização antes de dormir. O sono se torna um portal para criar a realidade desejada. Se você quer mudar de vida, aqui está um exercício simples. Deite-se, relaxe e imagine que seu desejo já se realizou. Se deseja mais dinheiro, visualize-se pagando contas com facilidade, comprando sem preocupação. Se busca um relacionamento, imagine-se sendo amado, ouvindo palavras de carinho. Não basta só ver,
É preciso sentir. A chave é adormecer nesse estado, deixando que o subconsciente absorva essa nova realidade como um fato. No início, pode parecer difícil, porque a mente está acostumada a resistir. Mas persista. Transforme isso em um hábito e observe como sua percepção começa a mudar. O que antes parecia impossível começa a parecer natural. Pequenos sinais surgem no dia a dia, como coincidências, oportunidades inesperadas e até mudanças internas que fazem com que você haja de forma diferente. Você não está apenas imaginando, está reprogramando sua consciência. E o mais incrível, você não precisa fazer mais nada além de sentir antes de dormir. Não precisa repetir 1000 afirmações durante o dia ou se esforçar para fazer acontecer. Apenas entregue-se ao sono, já sentindo que aquilo que deseja é seu. Quando isso se torna uma prática constante, o mundo ao seu redor começa a espelhar sua nova identidade. E é aí que tudo muda. O mundo exterior reflete o estado interior. A grande ilusão que mantém muitas pessoas presas a uma vida limitada é acreditar que o mundo externo tem poder sobre elas. Mas Neville Goddard ensina exatamente o contrário. O que você vê ao seu redor é apenas um reflexo do seu estado interno. Seus relacionamentos, sua conta bancária, sua saúde, tudo isso é um espelho daquilo que você assume como verdade dentro de si. Mude seu estado interior e, inevitavelmente, a realidade ao seu redor começará a se transformar. Se você vive reagindo às circunstâncias, estará sempre preso ao que já existe. Mas se aprender a se antecipar, a sentir internamente aquilo que deseja antes que o mundo mostre qualquer evidência, então terá o verdadeiro poder da manifestação. O erro comum é pensar, quando eu tiver dinheiro serei feliz, ou quando encontrar o amor, me sentirei completo. Mas a lei da assunção não funciona assim. Primeiro você sente, depois recebe. Quer uma prova? Observe pessoas de sucesso. Elas não esperaram ficar ricas para se sentirem prósperas. Elas assumiram essa mentalidade antes, e foi essa crença que as levou ao topo. O mesmo acontece com qualquer aspecto da vida. A pessoa que se sente segura e confiante, naturalmente, atrai respeito. A que se sente rejeitada acaba reforçando isso em seus relacionamentos. Tudo começa dentro. O que você assume como verdadeiro é o que o mundo inevitavelmente refletirá. Mas e se a realidade externa parecer contrária ao que você deseja? A resposta é simples. Ignore. Não significa negar os fatos, mas sim não dar poder a eles. Se hoje sua conta bancária está negativa, não fique se lamentando. Sinta a prosperidade dentro de você. Se está solteiro e quer um relacionamento, não foque na solidão. Sinta o amor como algo já presente. O universo apenas replica o que você acredita ser real. E a única forma de manter essa certeza, sem se abalar pelo que vê, é desenvolver fé verdadeira. Não aquela fé frágil que depende de sinais externos, mas uma convicção inabalável de que sua nova realidade já existe. E isso nos leva a um princípio essencial que poucos realmente compreendem. Fé é sentir, não apenas esperar. Muita gente confunde fé com esperança. Esperar algo acontecer é como segurar um bilhete de loteria torcendo para que seja premiado. Mas Neville Goddard ensina que fé verdadeira não é desejar, nem implorar, é saber. Saber que aquilo que você deseja já é seu, mesmo antes de qualquer prova externa. A fé não é uma aposta no futuro, mas uma convicção no presente. E é esse estado de certeza que move montanhas. Pense em uma criança brincando de faz de conta. Quando ela finge ser um astronauta, um super-herói ou um médico, ela não tem dúvidas. Ela simplesmente assume esse papel e vive essa experiência com total intensidade. Esse é o tipo de fé que a lei da assunção exige. Você precisa vestir sua nova realidade, sentir-se como alguém que já tem aquilo que deseja.
Quando essa sensação se torna natural, o universo responde. Muitos dizem, mas e se eu acreditar e nada acontecer? Esse é o problema. O simples fato de questionar já demonstra falta de fé. Fé verdadeira não tem espaço para "e se". Se você plantou uma semente, não precisa cavar a terra todos os dias para ver se ela está crescendo. Você sabe que no tempo certo ela brotará. Com a manifestação é a mesma coisa. Você sente que já tem, e então permite que o mundo material se ajuste a essa nova verdade. Um exercício poderoso para fortalecer essa fé é se observar ao longo do dia. Como você fala? Como reage às situações? Alguém que tem certeza da sua manifestação se comporta de maneira diferente de quem ainda duvida. Ajuste sua postura, suas palavras, sua energia. Se você deseja abundância, fale como alguém próspero. Se quer um relacionamento, sinta-se amado antes mesmo que a pessoa apareça. Você não precisa fazer acontecer, apenas assumir o estado certo. E se mesmo assim a realidade ainda parecer te desafiar, então vem o próximo passo. Aprender a se desconectar do mundo físico e manter sua crença inabalável, independentemente do que os olhos veem. Porque a verdade é que se você olhar apenas para as circunstâncias atuais, nunca mudará nada. Desapegue-se do mundo físico. Se você olha para a sua realidade atual e se deixa abalar pelo que vê, então ainda não entendeu como a manifestação funciona. Neville Goddard ensina que a consciência precede a forma, ou seja, a realidade física é apenas um reflexo atrasado do seu estado interior. O erro da maioria das pessoas é reagir ao mundo externo como se ele fosse imutável, quando, na verdade, ele é apenas um espelho. E se você quer mudar o reflexo, precisa mudar o que está projetando. Imagine alguém que deseja um novo emprego, mas olha para a sua situação atual e pensa: está difícil, ninguém me contrata, o mercado está ruim. Essa pessoa está se aprisionando na velha realidade. Para criar algo novo, ela precisaria agir como se já tivesse conquistado a vaga. Isso significa acordar todos os dias com a mentalidade de alguém bem-sucedido, sentir-se confiante, agradecer pelo emprego antes mesmo de tê-lo. O universo não responde à necessidade, mas à certeza. Um ótimo exemplo disso são os atores. Quando interpretam um personagem, eles incorporam emoções, gestos e pensamentos que não são deles, mas que, temporariamente, se tornam sua realidade. Se um ator pode viver um personagem com tanta convicção, por que você não pode fazer o mesmo com sua nova identidade? Se deseja riqueza, haja como uma pessoa próspera. Se deseja saúde, mova-se e sinta-se como alguém cheio de vitalidade. Você não está fingindo, está assumindo sua nova verdade. Agora, um detalhe importante. A realidade atual pode tentar te testar. Você pode sentir que nada está mudando, que as circunstâncias continuam as mesmas. Mas isso é apenas um reflexo antigo. O que você sente hoje é o que se manifestará no futuro. O problema é que muitos desistem antes da mudança se consolidar. Olham para o mundo externo, veem provas de que nada aconteceu e voltam para os velhos padrões. Esse é o ciclo que mantém as pessoas presas. Mas quem realmente entende a lei da suposição sabe que a única coisa que importa é o que se passa internamente. O mundo físico é lento para acompanhar sua consciência, mas quando essa mudança acontece, ela é definitiva. E o segredo para acelerar esse processo? Viver como se já fosse real. Porque quando você age como se já tivesse alcançado seu desejo, o universo não tem outra opção a não ser corresponder. Haja como se já estivesse feito. A manifestação não é sobre esperar que algo aconteça, é sobre assumir que já aconteceu. Neville Goddard ensina que a única maneira de criar uma nova realidade é viver nela antes que o mundo externo a reflita. Isso significa andar, falar e pensar como a pessoa que já tem o que deseja.
Você não pode esperar se tornar próspero para começar a se sentir abundante, nem pode esperar encontrar um grande amor para se sentir amado. Tudo começa dentro. Pense em um atleta que deseja ganhar uma medalha de ouro. Ele não treina como um amador esperando se tornar um campeão um dia. Ele já se vê como um vencedor antes mesmo da competição. Seu corpo, sua rotina, seu foco, tudo reflete essa certeza. O mesmo vale para qualquer desejo. Se você quer sucesso, comporte-se como alguém bem-sucedido. Se deseja uma vida mais leve, viva como alguém que já a tem. O mundo responde àquilo que você assume como verdade. Isso não significa sair gastando dinheiro que ainda não tem ou fingir algo que não é real. Significa alinhar seu estado interior com aquilo que deseja experimentar. Se quer prosperidade, abandone a mentalidade de escassez. Se deseja amor, pare de agir como alguém carente e rejeitado. Observe como você se sente no dia a dia. Suas ações, pensamentos e emoções estão refletindo a realidade que deseja ou reforçando a que quer mudar. Uma técnica poderosa é a imaginação em movimento. Ao longo do dia, haja como se já estivesse vivendo a vida dos seus sonhos. Se deseja mais confiança, caminhe como alguém que já é confiante. Se quer um negócio de sucesso, visualize-se fechando contratos, recebendo clientes satisfeitos. Seu corpo e sua mente precisam estar em sintonia com essa nova versão de você. Quando isso se torna natural, o mundo ao seu redor se ajusta automaticamente. Mas existe um detalhe crucial: a paciência. Assim como uma semente não vira árvore do dia para a noite, sua nova realidade precisa de tempo para se consolidar. O erro da maioria é querer resultados imediatos e, ao não ver mudanças instantâneas, voltar para os velhos padrões. O segredo está em confiar no processo e manter-se firme na nova identidade. Porque assim como uma planta cresce sem que você veja suas raízes se expandindo, sua manifestação também está a caminho. Confie no processo. A paciência é a parte mais difícil da manifestação para muitas pessoas. Neville Goddard ensina que tudo tem um tempo de maturação, assim como uma semente que precisa crescer antes de se tornar uma árvore. O erro comum é plantar o desejo, mas ficar constantemente cavando a terra para ver se já brotou. Isso só atrasa o processo porque demonstra dúvida, e dúvida é o oposto da fé. A manifestação não é sobre ver para crer, mas sobre crer para ver. Imagine alguém que começou a se ver como próspero. Nos primeiros dias, ele sente a energia da abundância, mas depois de uma semana sem mudanças visíveis, começa a duvidar. Ele olha para a conta bancária e se frustra. Esse é o momento em que a maioria desiste, mas a verdade é que o universo já estava ajustando tudo nos bastidores. Quem entende a lei da suposição sabe que é preciso manter o estado desejado independentemente do que o mundo externo mostra. Pense em uma gestação. Um bebê leva 9 meses para nascer. A mãe não fica ansiosa, duvidando se ele está realmente se formando. Ela sabe que, mesmo sem ver, há um processo em andamento. A manifestação funciona da mesma forma. Sua nova realidade está sendo criada e seu único trabalho é persistir. Se você sente que já tem o que deseja e mantém esse estado, mais cedo ou mais tarde, isso se manifestará. O tempo é apenas uma questão de alinhamento. Uma boa maneira de evitar ansiedade é parar de checar se algo está acontecendo. Quando você pede comida em um restaurante, não fica indo até a cozinha ver se o prato já está pronto. Você sabe que ele virá. O mesmo vale para a manifestação. Se você já assumiu a realidade desejada, não há nada a fazer além de confiar. Sua única missão é manter-se no estado certo até que o mundo externo se ajuste. E quando menos esperar, tudo começará a mudar. Um encontro inesperado, uma ligação, uma oportunidade. As peças do quebra-cabeça se encaixam naturalmente, mas tudo começa com um simples compromisso.
Confiar que se você plantou a semente certa, a colheita virá. E o que acontece quando você domina essa arte? Você nunca mais será o mesmo. Agora que você entendeu o verdadeiro segredo da manifestação, me diga, você está pronto para colocar esse conhecimento em prática? Porque saber não é suficiente. O que transforma sua vida é aplicar. O sentimento é a chave que faltava, mas só você pode usá-la. Então, o que você vai assumir como verdade a partir de agora? Vai continuar se vendo como alguém que luta para conquistar seus desejos ou vai finalmente se tornar a pessoa que já tem tudo o que quer? Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já duvidou do processo, ficou preso ao mundo externo e sabotou sua manifestação? Se você ainda olha para a realidade esperando um sinal antes de acreditar, já sabe que está fazendo isso ao contrário. A mudança precisa acontecer dentro de você primeiro. E agora você tem todas as ferramentas para isso. Então, a pergunta final é: você vai agir como se já fosse real ou vai continuar esperando? E mais uma coisa, quando sua vida começar a mudar, porque ela vai mudar, volte aqui e me conte nos comentários. Quero saber quais foram os primeiros sinais, as primeiras manifestações que começaram a surgir. Mas antes, já deixa o seu like para fortalecer esse conhecimento e ajudar mais pessoas a despertarem para esse poder incrível. Se você quer continuar aprendendo sobre a lei da Assunção e realmente dominar a arte da manifestação, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais esses ensinamentos de Neville Goddard e desvendar outros segredos que podem mudar sua vida para sempre. Então, me diga nos comentários, qual a primeira coisa que você vai manifestar a partir de agora?